Fala pessoal, então, nós estamos vendo aí, né, o caso da influenciadora Deolane Bezerra, foi presa aí na operação, acho que é Vernix, do GAECO, né, por supostamente, né, estar lavando dinheiro aí de uma organização criminosa, né, aqui do estado de São Paulo. E ela foi presa, né, teve a sua uma prisão preventiva decretada. Pois bem, mas o que eu quero estar pontuando aqui com vocês, e é o que me fez aqui gravar esse vídeo, foi a fala do Procurador-Geral de Justiça, o PGJ de São Paulo, né? O maior representante, né, do Ministério Público aqui do nosso estado, né, aqui de São Paulo. Ele falou que essa prisão ela teria um caráter pedagógico e inibitório para os jovens advogados que saem da faculdade sem dinheiro algum e vão virar advogado do PCC. Essa fala ela revela muita coisa do ponto de vista antropológico. E para isso, né, eu quero estar iniciando essa questão com o conceito do fármaco grego. Para quem não sabe, né, o fármaco grego é aquela substância em que ela tem um duplo aspecto. Ela ora pode tanto servir como cura, ora como veneno. Isso vai depender o quê? Da sua aplicação, da sua dosagem, né? E aí, isso ocorria normalmente lá na Grécia em rituais de purificação, em que um animal, normalmente um animal, né? Nós já estamos ali na Grécia, em que os rituais de sacrifício eram mais com animais do que propriamente com seres humanos. Existia ainda, existia ainda. Porém, eram muitos animais, mas mesmo que fossem seres humanos, eles eram sacrificados para que a ordem retornasse. Aquela pessoa que trazia desordem era a mesma que traria a ordem. Se ela cometeu, por exemplo, uma violação aos ritos, aos tabus, aos interditos, ela deveria sofrer alguma punição por aquilo. Através do que? De um sacrifício. Existe uma ordem cultural, e essa ordem cultural, ela tinha os seus meios de trazer a paz, de trazer a ordem. Hoje nós temos a pena estatal institucionalizada. Naquele contexto, existia também, de outra forma, mas também existiam os ritos sacrificiais. Efetivamente, não tendo esse caráter mais humanitário que nós conquistamos, né, ao longo da nossa existência, das nossas histórias com os direitos humanos, hoje com instituições, um código penal, enfim. Tudo isso foi, podemos dizer assim, uma secularização do nosso sistema religioso de punir. O René Girard fala que o homem, o ser humano, ele é filho do sagrado, né? Ele é filho do religioso. Por quê? Porque o sagrado nada mais é do que isso. É você, através de uma violência, combater uma outra violência. E esse é o fármaco, é o duplo aspecto. E ao trazer aspecto sagrado, por que sagrado? Porque a mesma a vítima, no caso, desse ritual de purificação, não que ele seja vítima no sentido de não ter feito aquilo que está sendo acusado, mas de ser vítima de um processo. De um processo de persecução. E aí essa vítima, ela traz a ordem que ela até então tinha violado. A crise que ela tinha instaurado. Então por isso que ela é sagrada, é venerada. E o ritual, ele sempre vai tender o quê? Uma repetição. O rito nada mais é do que uma repetição de um ato primordial, de um ato originário. Então, aquele determinado contexto, as pessoas daquele determinado contexto, eles acreditam naquilo, efetivamente. De que se você trouxer aquela pessoa para aquele local, aquele centro sagrado, e através de um rito sacrificar, a ordem será restabelecida. A paz retornará. E o processo penal nada mais é do que um rito, pessoal. Hoje nós temos uma desmitologização, né? Os mitos que outrora as populações mais antigas acreditavam, hoje nós não acreditamos tanto. Os tabus, muitos dos quais estão sendo ultrapassados, e os interditos também.
formas pelas quais aquelas sociedades antigas elas canalizavam a violência. Hoje nós canalizamos a violência através do quê? De um Estado forte, um Estado que tem uma polícia, que tem órgãos de persecução, que são, assim, digamos, violentos também, mas é uma violência legítima. É uma violência racionalizada para combater uma violência ilegítima, que é a violência do crime. Então, em última análise, nós podemos dizer que o Estado, através da violência da pena, combate a violência do crime. E essa violência do crime é trazida por indivíduo, por alguém. E no caso, foi supostamente Deolane Bezerra. Deolane Bezerra, ela, podemos dizer, assim, sobre de dúvidas, que ela é a representante máxima do que aquilo que o Girard chama de bode expiatório. E as declarações do Procurador-Geral de Justiça, elas manifestam, sem sombra de dúvidas, que ela é um bode expiatório desse sistema de persecução. A prisão, pessoal, ela não tem um caráter pedagógico, ela tem um caráter assecuratório, no caso a preventiva, de assegurar a ordem pública, a instrução processual, a aplicação da lei penal. Nunca um caráter pedagógico. Então, no momento em que o procurador-herói, porque ele traz para si esse aspecto salvífico, né, de salvar a sociedade, eu sou o herói que salvará a sociedade do mal, representado por essa bode expiatório, no caso de Deolane, ele não manifesta ser o fiscal da lei, mas ele manifesta ser um sacrificador, tal qual os antigos. Claro que o sacrifício, ele pode ser necessário, mas como eu disse no vídeo anteriormente, no conceito do fármaco, há uma dose a ser aplicada, sob pena de esse remédio transformar-se num veneno. Por quê? Ao mesmo tempo, pessoal, que o anticorpo ele te salva, se a pessoa que estiver aplicando a vacina aplicar de uma forma exagerada ou de uma forma fraca, não terá efeito. O efeito vai ser o contrário, vai se transformar num veneno. Então, uma prisão preventiva excessiva, tendo excesso, uma função pedagógica, ela revela um caráter venenoso. Ela não revela uma cura para a sociedade, para a ordem pública. Não. O Procurador-Geral de Justiça, ao proferir tais declarações, ele se mostra e ele instrumentaliza o processo para expulsar o bode expiatório, para aquela que, na visão dele, traz a desordem. Deolane Bezerra, ela ostenta de fato as marcas vitimárias que o René Girard chama, como por exemplo, ela tem 20 milhões de seguidores, mais de 20 milhões, ela tem uma riqueza absurda e ela ostenta aquela riqueza absurda, o que gera em muitos ressentimento, ódio, inveja, em muitos, não estou dizendo só na polícia ou no Ministério Público, na sociedade como um todo. E a sociedade como um todo, a multidão, ela tem o caráter de ser a multidão, não quando a gente está falando com indivíduos individualizados, mas quando há o aspecto de manada. E a multidão, quando tem esse aspecto de manada, ela tende a ser o quê? Perturbada, ela tende a ser o quê? A turba, a horda de perseguidores, a horda demoníaca de perseguidores. E o Ministério Público, quando ele abraça essa fúria do povo, ele se transforma não naquele que em tese é o representante da lei e que deve refrear essa violência descontrolada da multidão. Ele acaba abraçando e potencializando a fúria da multidão. E ainda mais quando nós estamos tratando de uma pessoa que tem esse aspecto midiático. Portanto, o único que será capaz de inibir seria o advogado, o paráclito, o defensor universal. Então, quando o procurador vem dizer que tem uma função inibitória para os outros advogados, ele está querendo dizer o quê? Não seja advogado do PCC. Inclusive, não seja
advogado que advoga para o PCC como sua função institucional. O advogado, ele está para defender qualquer pessoa. Não só membros ou não de facção criminosa, mas qualquer pessoa que o chame. O arguido, quando chama um advogado, é para falar em seu nome. A pessoa não pode se defender de forma, se ela não for um advogado acusado, claro, mas um cidadão comum, ele não pode se autodefender num processo, porque existe um aspecto técnico, ele se defende no interrogatório. Então, ele necessariamente terá que ter um advogado. Mas o Ministério Público, quando ele diz essas coisas, ele está dizendo que há determinados indivíduos, há determinados pessoas que, em tese, não poderiam ter. E aquele que os defende é suspeito de ser igual a ele. Isso é o que nós podemos inferir das declarações. Um aspecto inibitório. Porque quando um advogado ele vai defender uma pessoa que tem esse perfil, ele pode até ficar inibido, de fato, já que a lei não será respeitada, já que a prisão preventiva ela pode ser decretada por um aspecto de aula, de declarações para a imprensa, e aí a prisão preventiva ela perde a sua razão de ser e ela se transforma num veneno e não num remédio. Então, pessoal, essas são as minhas declarações, né, que eu queria estar fazendo, essa reflexão sobre a prisão da Deolane Bezerra. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e vamos com tudo.